Tem gente que acha que silêncio é fraqueza, que quem cala, consente, que quem não reage, aceita. Eu também acreditei nisso por muito tempo. 40 anos, para ser exata. 40 anos calada, 40 anos engolindo, 40 anos achando que o amor de mãe se provava assim, em silêncio, em sacrifício, em abrir mão de si mesma para que o outro tivesse tudo. Meu nome é Doralice Mendes Figueiredo. Tenho 71 anos. E hoje estou sentada na varanda do meu apartamento, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, olhando a serra se pintar de laranja com o pôr do sol, e tenho uma coisa para contar. Uma coisa que carrego aqui dentro do peito faz tempo, e que agora, finalmente, estou pronta para colocar em palavras. Se alguém me perguntasse, há 5 anos, quem eu era, eu responderia sem pensar 2 vezes. Sou a mãe do Renato. Só isso. Não diria meu nome. Não falaria dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus talentos, porque eu não existia como pessoa. Existia como função. Era a mulher que acordava antes do sol nascer para deixar o café pronto. A que passava roupa de madrugada para o filho ir arrumadinho ao colégio. A que vendia marmita na porta de canteiro de obra, debaixo de chuva e debaixo de sol de rachar o asfalto, para pagar a faculdade dele. Era quem tirava do próprio prato para que Renato nunca sentisse falta de nada. Mas não vim aqui falar do passado. Ainda não. Vim falar de um domingo. Um domingo de outubro, numa casa em Belo Horizonte, que mudou absolutamente tudo na minha vida. Eu morava num quartinho nos fundos da casa do meu filho. Um cômodo que antes era depósito de ferramentas, com uma janela estreita que dava para o muro do vizinho, um banheiro tão apertado que eu precisava fechar a porta para conseguir me virar dentro dele, e uma cama de solteiro com um colchão fino que rangia toda vez que eu me mexia durante a noite. Minhas coisas, uma vida inteira de memórias, couberam em 2 caixas de papelão, e eu vivia ali havia quase 8 anos. 8 anos. Desde que Renato casou com Viviane e me convidou para ficar perto da família. Na teoria, era carinho. Na prática, eu cuidava dos 2 filhos deles, Bernardo e Isabela, enquanto os 2 trabalhavam. Cozinhava, limpava, lavava, passava, levava as crianças na escola, buscava, ajudava com lição, dava banho, preparava lanche. Fazia tudo, absolutamente tudo, sem salário, sem folga, sem um obrigado sequer. E eu nunca reclamei. Nunca. Porque era meu filho, porque era família, porque eu cresci acreditando que amor de mãe se mede pelo tamanho do sacrifício. E eu estava disposta a sacrificar tudo. Minha saúde, meu tempo, minha dignidade, para que Renato fosse feliz. Naquele domingo, a casa estava cheia. Viviane tinha chamado os pais dela para almoçar, seu Geraldo e Dona Maristela, um casal de empresários aposentados de Uberlândia. Gente que chegava com vinho importado debaixo do braço, queijo que eu não sabia pronunciar o nome, e uma postura que deixava claro, sem precisar abrir a boca, que eles se achavam melhores que todo mundo naquela sala, especialmente melhores que eu. Dona Maristela nunca me cumprimentava direito. Chegava, passava por mim na cozinha como se eu fosse parte da mobília e ia direto abraçar Viviane e os netos. Seu Geraldo pelo menos acenava com a cabeça, mas aquele aceno tinha o mesmo calor de uma parede de cimento. Eu já estava acostumada. Tinha aprendido a ser transparente naquela casa, a ocupar o mínimo de espaço possível, a existir sem incomodar. Passei a manhã inteira cozinhando. Arroz soltinho, feijão tropeiro no capricho, frango ao molho pardo com angu. A receita que era da minha mãe, que era da mãe da minha mãe. Couve refogada no alho, farofa crocante, vinagrete fresquinho. A casa inteira cheirava a comida de verdade, dessas que aquecem a alma. A mesa estava farta, bonita, pronta. Ninguém agradeceu. Viviane olhou para a mesa e disse para a mãe: Dona Maristela, desculpa, eu sei que a senhora prefere uma comida mais leve, mas sabe como é, né? E deu aquele sorriso que eu já conhecia de cor. O sorriso que dizia sem palavras: essa comida é coisa de gente simples. Almocei rápido, em silêncio, no canto da mesa. Ninguém me dirigiu a palavra durante a refeição, a não ser Bernardo, que me pediu mais arroz. Eu servi com um sorriso. Pelo menos meu neto olhava nos meus olhos.
Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, porque era sempre eu quem lavava, o joelho começou a latejar com uma intensidade que fazia meus olhos arderem. Não era uma dor nova. Fazia meses que aquilo vinha piorando. Uma inflamação que começou discreta e foi crescendo até o ponto em que subir os 3 degraus entre a cozinha e o quintal virava uma prova de resistência. Eu precisava de uma consulta com um especialista, de exames, de medicação, mas minha aposentadoria, um salário mínimo, mal cobria minhas necessidades básicas. E eu não tinha mais nada. Nenhuma reserva, nenhuma economia, nada. Esperei o café ser servido. Esperei Dona Maristela se acomodar no sofá com sua xícara de porcelana. Esperei Viviane terminar de arrumar as crianças. E quando Renato foi até a cozinha buscar mais açúcar, me aproximei. Discretamente, quase sussurrando. Disse que estava com o joelho muito ruim, que precisava de um remédio que custava mais do que eu conseguia pagar. Pedi, com aquela voz de quem já está pedindo desculpa antes mesmo de terminar a frase, se ele podia me ajudar. O olhar que meu filho me deu naquele momento é algo que vai ficar gravado na minha memória para sempre. Não foi raiva, não foi tristeza, foi impaciência. Uma impaciência fria, seca, do tipo que se tem quando um mosquito insiste em zumbir perto do ouvido. Eu era o mosquito. Renato nem respondeu na cozinha. Voltou para a sala com o açucareiro na mão, e na frente de todos, dos sogros acomodados no sofá, de Viviane recostada na poltrona mexendo no celular, de Bernardo e Isabela brincando no tapete, disse rindo: "Vocês acreditam? Minha mãe não tem nem dinheiro para comprar remédio." "Sério, mãe? Eu tô pagando as contas dessa casa inteira, sustentando todo mundo, e ainda tenho que bancar seus remédios?" Ele riu. Meu filho riu. E não foi um riso nervoso, não foi sem querer. Foi um riso de deboche. De quem acha graça da situação, de quem transforma a fragilidade da própria mãe em piada para entreter os sogros. E a sala respondeu. Dona Maristela cobriu a boca com o guardanapo e riu baixinho, daquele jeito contido de quem finge disfarçar, mas quer que todo mundo veja. Seu Geraldo abaixou os olhos para o chão e ficou quieto. O silêncio covarde de quem assiste e não faz nada. Viviane nem levantou o rosto do celular, mas eu vi. Vi o canto da boca dela se levantar, aquele meio sorriso de satisfação, como se a cena confirmasse tudo o que ela sempre pensou sobre mim, que eu era um peso, uma velha sem serventia. E meus netos. Bernardo parou de brincar e me olhou com aqueles olhos castanhos grandes, franzindo a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Isabela, a mais nova, apertou o brinquedo contra o peito e ficou em silêncio. Criança sente. Criança sempre sente quando algo está errado, mesmo sem entender o quê. A sala ficou em silêncio depois da risada. Um silêncio pesado, grosso, do tipo que gruda na pele. E eu fiquei ali, de pé, perto da porta da cozinha, com o pano de prato ainda na mão, sentindo o joelho latejar, sentindo o rosto queimar, sentindo algo dentro de mim que eu não sabia nomear. Mas não chorei, não gritei. Não saí correndo para o quartinho dos fundos, como fazia sempre que a dor ficava grande demais. Dessa vez eu sorri. Sorri de verdade. Não de nervoso. Não de humilhação. Sorri porque, naquele momento exato, olhando para o rosto debochado do meu próprio filho, algo que estava trincado dentro de mim finalmente se partiu por completo. E no lugar da dor, do medo, da vergonha, nasceu uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Uma clareza limpa, fria, silenciosa, como a superfície de um lago depois que a tempestade passa. Eu sabia exatamente o que fazer, e sabia que aquele era o momento. Sem dizer uma palavra, coloquei o pano de prato sobre a bancada da cozinha. Fui até o quartinho dos fundos com passos calmos. Peguei meu celular e fiz uma ligação. Minha voz não tremeu. Disse apenas: "Pode vir me buscar, por favor. Estou no endereço que passei." Voltei para a sala. Sentei no sofá, na ponta, onde sempre sentava. Cruzei as mãos no colo e esperei. Ninguém me perguntou nada. Ninguém notou a ligação. Para eles, eu era a mesma Doralice de sempre, a velha silenciosa que aceitava tudo. Viviane serviu sobremesa. Dona Maristela elogiou o pudim, que eu tinha feito. Seu Geraldo comentou sobre o jogo de futebol.
Renato mexia no celular. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. 30 minutos. 30 minutos de um silêncio que só eu entendia. 30 minutos em que eu estava ali, sentada naquele sofá, sabendo que cada segundo que passava me aproximava de algo que nenhuma pessoa naquela sala seria capaz de imaginar. 30 minutos em que eu me despedi, por dentro, de tudo aquilo. Do quartinho, do colchão fino, das sobras do jantar, dos olhares de piedade, da invisibilidade. Então veio o barulho. Um motor diferente. Grave, pesado, parando na frente da casa. Um som que não combinava com aquela rua de casas simples. Renato foi até a janela, franziu a testa, abriu a porta da frente e ficou parado. Uma limusine preta, comprida, reluzente, estacionada na calçada como se tivesse errado de endereço. Os vizinhos já estavam nas janelas. Dona Lúcia, 3 casas adiante, apareceu na porta com a mão na boca. O motorista desceu. Terno escuro, gravata, postura impecável. Caminhou até a entrada da casa, olhou para Renato sem dizer nada e depois olhou para dentro. Me viu no sofá e disse, com uma voz firme e respeitosa: Dona Doralice, estamos prontos. A senhora gostaria de ir agora? O tempo parou. Eu vi cada reação como se estivesse assistindo um filme em câmera lenta. Viviane levantou do celular pela primeira vez na tarde inteira, com os olhos arregalados. Dona Maristela segurava a xícara de café suspensa no ar, sem conseguir levá-la à boca. Seu Geraldo se endireitou na cadeira como se tivesse levado um choque. E Renato, meu filho, estava parado na porta, com a boca aberta, com a mão ainda na maçaneta, sem conseguir soltar uma única palavra. Eu me levantei devagar. Alisei a barra da minha blusa simples. Caminhei até a porta em passos firmes, mesmo com o joelho doendo. Passei por Viviane sem olhar para ela. Passei por Dona Maristela sem desviar o caminho. Passei por seu Geraldo sem abaixar a cabeça. E parei diante do meu filho. Olhei nos olhos dele, nos mesmos olhos que eu via desde o dia em que ele nasceu. Os mesmos olhos que eu ninei, que eu protegi, que eu amei mais do que qualquer coisa nesse mundo. E disse, com uma voz tão calma que parecia vir de outro lugar: Cuida bem dos seus filhos, Renato. Passei por ele. O motorista abriu a porta traseira da limusine. Entrei. O banco de couro era macio, fresco e cheirava a algo que eu não conhecia. Cheirava a respeito. O motorista fechou a porta. O carro começou a se mover, suave, silencioso. E eu, pela primeira vez em anos, olhei para trás. Pelo retrovisor, vi meu filho, parado no meio da calçada, congelado, com a boca ainda aberta, com os braços caídos ao lado do corpo, com os olhos fixos no carro que se afastava. Ele não correu, não gritou meu nome, não tentou me alcançar. Ficou ali, parado, como alguém que acaba de perceber que o chão onde pisou a vida inteira nunca foi dele. E eu não senti alegria, não senti triunfo. Não senti prazer em ver a confusão nos olhos deles. Senti uma tristeza funda, antiga, do tamanho de todos os anos em que fui invisível. A tristeza de saber que precisei de uma limusine preta para que meu próprio filho me olhasse com atenção. Mas junto com a tristeza veio outra coisa. Uma coisa que eu havia esquecido que existia. Liberdade. A limusine virou a esquina. A casa desapareceu no retrovisor. E ali, naquele banco de couro, com as luzes da cidade passando pela janela, eu senti que algo novo estava começando. Mas para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, como uma mulher de 66 anos que não tinha dinheiro para comprar remédio, saiu de dentro de uma limusine preta na frente do próprio filho. Eu preciso voltar ao começo. E o começo não é bonito. O começo é feito de marmitas debaixo de chuva, de madrugadas sem fim, e de um amor que eu dei sem medida, para quem nunca soube medir o meu. Eu nem sempre fui essa mulher apagada que vivia num quartinho de depósito. Houve um tempo em que eu era inteira. Um tempo em que eu ria alto, em que eu sonhava acordada, em que alguém me olhava nos olhos e eu sentia que existia de verdade. Esse tempo tinha nome, tinha cheiro, tinha rosto, e o nome dele era Jerônimo. Casei com Jerônimo Figueiredo aos 22 anos. Eu era filha de lavradores do interior de Minas, de um vilarejo tão pequeno que nem nome no mapa tinha. Cresci descalça,
lavando roupa no rio, ajudando minha mãe na cozinha de fogão a lenha. Meu pai era um homem calado, mas bom. Minha mãe era forte, dessas mulheres que carregam o mundo nas costas e ainda pedem desculpa pelo peso. Eu puxei isso dela. E levei décadas para entender que isso não era qualidade. Era armadilha. Jerônimo era mestre de obras. Tinha mãos enormes, grossas, cheias de calo. Mas quando me segurava, era como se segurasse algo precioso. Ele tinha esse dom, de fazer uma mulher simples como eu se sentir importante. Nos primeiros anos de casamento, fomos felizes daquele jeito que gente humilde é feliz. Sem luxo, sem sobra, mas sem falta do que importa. Almoço na mesa todo dia. Domingo de manhã na praça. Café com bolo de fubá na varanda de uma casinha alugada na periferia de Belo Horizonte. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro. Renato nasceu quando eu tinha 24 anos. E aí meu mundo girou, virou, estreitou. Se concentrou inteiro naquele pacotinho de gente que chorava de madrugada e me olhava com olhos que pareciam dizer: eu preciso de você. Ninguém nunca tinha precisado de mim daquele jeito. E eu me entreguei. Me entreguei com uma intensidade que agora, olhando para trás, entendo que era bonita e perigosa ao mesmo tempo. Porque eu não fui só mãe. Eu me tornei mãe e deixei de ser todo o resto. Jerônimo trabalhava para um rapaz chamado Sebastião Rocha. Sebastião tinha 10 anos a menos que meu marido, mas tinha uma ambição que fazia os olhos dele brilharem de um jeito diferente. Ele queria abrir a própria construtora. Tinha os projetos, tinha os contatos, tinha a lábia, mas não tinha o dinheiro. Meu marido acreditava nele. Acreditava como acreditava em tudo, de corpo e alma. E eu tinha algo que nenhum de nós esperava ter: uma herança. Minha avó materna, Dona Gertrudes, que viveu e partiu no interior de Minas, deixou para mim um sítio de 12 hectares em Ouro Branco. Terra boa, com nascente, cercada de montanha. Quando a vovó se foi, o sítio ficou para mim, única neta mulher. Jerônimo me olhou nos olhos numa noite de terça-feira, depois de colocar Renato para dormir, e disse: Doralice, se a gente vender esse sítio e investir na empresa do Sebastião, a gente muda de vida. Eu tenho certeza. Eu confiei. Não porque entendesse de negócios. Confiei porque confiava nele. Vendemos o sítio por um valor que na época parecia uma fortuna. E colocamos tudo na empresa. Jerônimo entrou como sócio operacional, com o conhecimento técnico e a mão de obra. Eu entrei com o capital. E no contrato social, registrado em cartório, constava claro: Doralice Mendes Figueiredo, participação de 30% na construtora Rocha em Figueiredo. Na época, aquilo era só um papel. Eu não entendia de percentual, de lucro, de participação societária. Para mim, o importante era que Jerônimo estava feliz, que a empresa ia dar certo, que nosso filho teria um futuro melhor. Guardei minha cópia do contrato numa pasta de plástico azul junto com certidões, documentos de casamento e fotos antigas. Enfiei a pasta dentro de uma caixa de sapato, coloquei em cima do guarda-roupa e nunca mais pensei naquilo. A construtora começou pequena. Uma obra aqui, uma reforma ali. Jerônimo saía de casa às 5 da manhã e voltava depois das 8 da noite, com as roupas cheias de poeira e cimento, mas com um sorriso que iluminava a cozinha inteira. Ele me contava sobre cada projeto, cada parede erguida, cada cliente satisfeito. Eu ouvia tudo aquecendo o jantar, com Renato adormecido no meu colo. Foram anos bons. Não fáceis, bons. A empresa foi crescendo aos poucos. E mesmo que a gente não visse muito dinheiro caindo na nossa conta, Jerônimo dizia que era questão de tempo, que o investimento ia retornar, que eu ia poder parar de se preocupar. Ele me prometia isso quase toda noite, antes de dormir, e eu acreditava. Porque quando você ama alguém, acreditar não é escolha, é reflexo. Renato tinha 12 anos quando tudo mudou. Era uma terça-feira de agosto, dessas manhãs frias de Minas que fazem o corpo encolher. Jerônimo saiu de casa como sempre. Café preto, beijo na minha testa, bagunçou o cabelo do Renato que estava tomando café e disse: Volta cedo hoje, filho, que a gente vai assistir o jogo juntos. Ele nunca voltou. O acidente aconteceu no canteiro de obras. Um andaime cedeu. Jerônimo estava no segundo andar, conferindo uma estrutura. Caiu de uma altura que não perdoa.
Me ligaram às 11 da manhã. Eu estava estendendo roupa no quintal, com o rádio ligado, tocando uma música que nunca mais consegui ouvir sem sentir o chão sumir. Cheguei ao hospital e já não havia mais nada a ser feito. Meu marido tinha partido, assim, sem aviso, sem despedida. Sem me dar tempo de dizer que o amava mais uma vez, que estava orgulhosa dele, que aquele investimento no sítio da vovó tinha sido a decisão certa porque ele era a decisão certa. No velório, Sebastião Rocha apareceu com os olhos vermelhos. Ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos e disse com a voz engasgada: Dona Doralice, o Jerônimo era meu irmão. Eu prometo que vou cuidar de tudo. A empresa, a sua parte, tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Só cuida do Renato que eu cuido do resto. Eu estava destruída. Mal conseguia respirar. Mal conseguia olhar para Renato, que estava sentado num canto com 12 anos, quieto demais para uma criança, segurando uma bola de futebol que o pai tinha dado no último aniversário. Não chorou no velório. Não chorou no enterro. Chorou 3 semanas depois, no meio da noite, um choro que parecia vir do centro da terra. E eu fiquei ali, abraçando ele no escuro, chorando junto, sem saber o que dizer, porque não existem palavras certas para esse tipo de dor. Semanas depois do enterro, Sebastião me visitou. Trouxe um documento, uma procuração que autorizava ele a administrar minha parte na empresa, enquanto eu me reorganizava. Disse que era só burocracia, que era melhor assim para não atrasar nada. Eu li por cima, não entendi a metade das palavras, e assinei, porque eu confiava nele, porque ele tinha chorado no velório, porque era a única ponte que eu ainda tinha com o mundo que Jerônimo havia construído. E assim, sem perceber, eu abri mão do controle sobre a única coisa de valor que eu tinha. Mas, e isso é importante, eu nunca abri mão da propriedade. A procuração era administrativa. Dava a ele o direito de gerir, não de transferir. Minha participação de 30% continuou no meu nome, sempre. Mas eu não sabia disso. E durante 30 anos, vivi como se aquele papel não existisse. A vida depois de Jerônimo virou sobrevivência pura. Voltei a fazer o que sabia, cozinhar. Comecei a vender marmita na porta de canteiro de obra, nos mesmos lugares onde meu marido trabalhava. Acordava às 4 da manhã, cozinhava arroz, feijão, carne moída, farofa, bife acebolado, empacotava tudo em marmitas de alumínio, colocava num carrinho de mão coberto com um pano xadrez e saía pelas ruas de Belo Horizonte antes do sol nascer. Debaixo de chuva, eu ia. Debaixo de sol que derretia o asfalto, eu ia. Com o joelho já começando a doer aos 40 anos, eu ia. Com as mãos rachando de tanto lavar panela, eu ia. Com dor de cabeça, com gripe, com vontade de ficar na cama e chorar o dia inteiro, eu ia. Porque Renato precisava de material escolar. Porque Renato precisava de uniforme novo. Porque Renato tinha excursão da escola. Porque Renato queria fazer cursinho para o vestibular. E o dinheiro de Sebastião? Aparecia de vez em quando. R$ 1.000 num mês, 2.000 no outro. Depois, sumia por 6 meses. Depois, mandava 500 com uma mensagem. Desculpa a demora, dona Doralice. As coisas andam apertadas. E eu acreditava. Sempre acreditava. Enquanto isso, a construtora Rocha, em Figueiredo, crescia. Começou a fazer prédios residenciais, depois comerciais, depois shoppings. Mas eu não acompanhava. Não lia jornal de negócios, não entendia de mercado imobiliário. Meu mundo era o carrinho de marmita, a cozinha da minha casa, e a rotina de garantir que Renato tivesse tudo o que precisava para se tornar alguém. E ele se tornou. Se formou em engenharia civil aos 24 anos. Eu estava na formatura, última fileira, com um vestido emprestado de uma vizinha. Chorei tanto que a maquiagem borrou inteira. E quando ele subiu no palco e fez o discurso, agradeceu ao pai. Agradeceu a namorada que tinha na época. Agradeceu os amigos, os professores. E eu fiquei ali, aplaudindo, com os braços prontos para um abraço que veio rápido e desatento, porque ele já estava procurando outra pessoa por cima do meu ombro. Naquele dia, pela primeira vez, senti que estava perdendo meu filho. Não para outra mulher, não para outro lugar. Estava perdendo ele para o silêncio, para a indiferença.
para aquela ingratidão disfarçada de pressa que filhos adultos confundem com independência. Mas eu não disse nada. Engoli. Sorri. Arrumei meu vestido emprestado e voltei para casa sozinha, de ônibus, enquanto ele saiu com os amigos para comemorar num restaurante onde uma marmita custava mais do que eu ganhava num dia inteiro de trabalho. Logo depois, veio Viviane. Bonita, bem arrumada, com o cabelo sempre no lugar e um jeito de falar que deixava claro que ela conhecia gente, frequentava lugares e avaliava pessoas em menos de 3 segundos. Quando Renato me apresentou, ela me olhou de cima a baixo. Não foi grosseira, foi pior, foi educadamente distante. Deu um sorriso polido, apertou minha mão sem força e disse: "Prazer, dona Doralice." O dona soou como um muro. O casamento veio rápido. Eu contribuí com tudo que tinha. Vendi meu fogão velho. Peguei um empréstimo na aposentadoria que ia me prender por 3 anos. E cozinhei. Cozinhei como nunca tinha cozinhado. 200 marmitas para a festa. 3 dias sem dormir direito. Arroz, feijão tropeiro, frango, farofa, vinagrete, maionese de batata. Tudo feito por essas mãos. No dia do casamento, Viviane me colocou numa mesa no canto. Longe da mesa principal, longe dos padrinhos, longe da família dela. Quando perguntei a Renato, discretamente, se não podia sentar mais perto, ele me puxou pelo braço e sussurrou: "Mãe, por favor, não me envergonha. Não me envergonha." Essas 3 palavras ficaram gravadas em mim como ferro quente. Porque ali, naquele momento, eu entendi que meu filho tinha vergonha de mim. Da minha roupa simples, do meu jeito de falar, da minha origem. Eu, que carreguei marmita debaixo de chuva para pagar a faculdade dele, era motivo de vergonha no dia mais importante da vida dele. Mas engoli, como sempre engoli. Sentei na mesa do canto, comi a comida que eu mesma tinha feito, brinquei com os vizinhos que foram convidados para completar número e voltei para a casa de ônibus, enquanto Renato e Viviane iam para a lua de mel que eu ajudei a pagar. Alguns anos depois, quando Viviane engravidou de Bernardo, veio o convite. Renato disse que a casa era grande, que eu podia morar com eles, que seria bom ter a família perto, especialmente com o bebê chegando. Na época, eu achei que era carinho, que ele finalmente estava reconhecendo tudo que eu tinha feito, que talvez, morando juntos, a gente recuperasse aquela proximidade que tínhamos quando ele era menino e eu era o mundo inteiro dele. Me mudei com 2 caixas de papelão, uma com roupas, outra com documentos, fotos antigas e lembranças de Jerônimo. Me instalaram no quartinho dos fundos, aquele que tinha sido depósito, e eu agradeci. Agradeci por ter um teto. Agradeci por estar perto do meu filho. Agradeci por algo que, na verdade, era o começo da minha invisibilidade. Porque não levou 1 mês para eu entender que não tinha sido convidada para ser família. Tinha sido convocada para ser serviço. Cuidar da casa. Cuidar das crianças que viriam. Cozinhar, limpar, lavar, passar. Tudo de graça, tudo em silêncio. Tudo com um sorriso agradecido no rosto, como se morar num quartinho de depósito fosse um privilégio. E dentro de uma daquelas 2 caixas de papelão, esquecida no fundo, debaixo de certidões amareladas e fotos desbotadas, estava a pasta de plástico azul. E dentro da pasta, dobrado ao meio, o contrato social da construtora Rocha em Figueiredo. Com meu nome. Com meus 30%. Eu não sabia. Não lembrava. Não fazia ideia de que carregava comigo, o tempo inteiro, a chave para uma vida completamente diferente. Mas alguém ia lembrar por mim. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Os anos dentro daquele quartinho passaram como passam os dias de quem não vive. Só existe. Eu acordava, fazia café, preparava o almoço, cuidava das crianças, preparava o jantar, lavava a louça e ia dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro. Uma rotina sem fim, nem começo, nem sentido. Bernardo tinha 8 anos e Isabela 6, quando eu comecei a perceber que estava desaparecendo de verdade. Eu olhava no espelho e não reconhecia aquela mulher. Os cabelos brancos, as olheiras fundas, as mãos ressecadas, os ombros curvados. Eu tinha 59 anos, mas parecia ter 80. E Viviane foi ficando pior com o tempo. Não era grosseira, quase nunca era.
Era pior que isso. Era cirúrgica. Sabia exatamente onde enfiar a agulha para doer sem deixar marca. Começou com a cozinha. Um dia, cheguei para preparar o almoço e encontrei tudo diferente. Os temperos mudados de lugar, as panelas reorganizadas, os panos de prato trocados. Perguntei a Viviane o que tinha acontecido e ela disse, sem levantar os olhos do celular: reorganizei de um jeito que faz mais sentido. O jeito que eu organizava há anos, o jeito que funcionava, o jeito que era meu, não fazia sentido para ela. Depois veio a limpeza. Eu passava a manhã inteira limpando a casa e quando Viviane chegava do trabalho, passava o dedo nos móveis, olhava para o chão contra a luz e, sem dizer uma palavra, pegava o pano e refazia tudo. Na frente de Renato, na frente das crianças, como se a minha limpeza fosse sujeira. Quando Renato percebeu meu olhar uma vez, disse baixinho: "Mãe, ela é assim mesmo. Não leva pro lado pessoal. Não leva pro lado pessoal." Como se ser apagada dentro da própria casa fosse algo que se pudesse ignorar com boa vontade. Mas o que mais me feria era a questão dos netos. Eu amava Bernardo e Isabela com tudo que tinha dentro de mim. Eles eram o único motivo pelo qual eu ainda respirava naquela casa. Quando brincava com Bernardo no quintal, quando ajudava a Isabela a desenhar, quando contava histórias de quando eu era menina no interior de Minas, eu me sentia viva. Eles me olhavam com olhos que não julgavam, não mediam, não avaliavam. Me olhavam com amor puro, do jeito que só criança sabe amar. Mas Viviane controlava cada segundo desse contato. Se Bernardo tropeçava brincando comigo, ela aparecia com aquele olhar afiado e tirava ele do quintal sem dizer uma palavra. Se Isabela adormecia no meu colo, Viviane acordava a menina para levar para o quarto, como se dormir nos braços da avó fosse algum tipo de perigo. Uma vez, eu estava ensinando Bernardo a fazer bolo de fubá, a receita da minha mãe, da minha avó. E Viviane entrou na cozinha, olhou para a cena e disse: "Bernardo, vai tomar banho. A cozinha não é lugar de brincadeira." O menino saiu cabisbaixo. Eu fiquei ali, com as mãos na massa, sozinha. E o dia que mais doeu foi quando Isabela completou 5 anos. Viviane contratou uma babá profissional, uma moça jovem, com curso de pedagogia e currículo impresso. Pagava R$ 2.500 por mês para essa moça fazer exatamente o que eu já fazia de graça. Quando perguntei a Renato por quê, ele me disse que Viviane queria alguém com formação adequada para estimular o desenvolvimento das crianças. Formação adequada. Eu, que criei esse homem sozinha, que o alfabetizei na mesa da cozinha, que o ajudei em cada prova, cada trabalho, cada vestibular, eu não tinha formação adequada. Naquela noite, fui para o quartinho e sentei na cama. Não chorei. Estava além das lágrimas. Fiquei olhando para a parede, ouvindo os sons da casa, a televisão ligada na sala, o riso de Viviane ao telefone, os passos das crianças no corredor, e me sentindo como um fantasma, presente, mas invisível, existindo, mas sem matéria. Foi nessa época que Dona Lúcia entrou de verdade na minha vida. Ela morava 3 casas adiante, na mesma rua. Tinha 74 anos, era viúva como eu, e tinha um jeito de falar que misturava doçura com verdade sem pedir licença. Eu a conheci na padaria do bairro, numa manhã em que saí para caminhar só para não ficar entre 4 paredes. Dona Lúcia me olhou e disse, do nada: "A senhora tem cara de quem precisa de um café de verdade e de uma conversa sem mentira." Eu ri. Ri pela primeira vez em semanas. A partir daquele dia, Dona Lúcia virou minha âncora. Ia até a casa dela quase todo dia, no horário em que Renato e Viviane estavam no trabalho. Tomávamos café e ela me ouvia. Me ouvia de verdade, sem interromper, sem julgar, só ouvia. Uma tarde, depois de eu ter contado sobre a cena da babá, Dona Lúcia me segurou pelas mãos e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça por semanas. "Doralice, você é uma mulher que esqueceu que tem valor. E quando uma mulher esquece que tem valor, o mundo inteiro esquece junto." Eu queria acreditar nela, mas era difícil acreditar em valor quando tudo ao meu redor me dizia o contrário. E então, num domingo à noite, meu celular tocou. Eu estava deitada no quartinho, com a porta fechada, ouvindo o barulho da televisão abafado pela parede. Olhei o visor e vi o nome: Patrícia.
Minha sobrinha. Filha da minha irmã Dirce, que morava em São Paulo. A gente se falava pouco. Natal, aniversário, uma mensagem aqui e ali. Patrícia era advogada, trabalhava com direito empresarial numa firma grande de São Paulo. Uma moça inteligente, determinada. Atendi sem imaginar o que viria. A conversa começou normal. Como vai, tia? Tudo bem com o Renato? Mas depois de alguns minutos, o tom mudou. Patrícia ficou séria. Disse que estava lendo uma revista de negócios e viu uma matéria sobre as maiores construtoras de Minas Gerais. E no meio da lista, um nome chamou a atenção dela. Construtora Rocha Figueiredo. Meu coração disparou. Era a primeira vez em décadas que eu ouvia aquele nome. Rocha Figueiredo. O Rocha do Sebastião. O Figueiredo do meu Jerônimo. Patrícia me perguntou se aquele Figueiredo era referência ao meu falecido marido. Eu disse que sim, mas que fazia muito tempo, que eu não tinha mais nenhum contato com a empresa, que o Sebastião cuidava de tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, daqueles silêncios que pesam. Depois perguntou, devagar, como quem escolhe cada palavra. Tia, a senhora chegou a assinar algum documento vendendo a sua participação na empresa? Cessão de cotas? Transferência societária? Qualquer coisa desse tipo? Eu franzi a testa. Disse que não, que só tinha assinado uma procuração para o Sebastião administrar minha parte. Só isso, nada mais. Outro silêncio. Depois, a voz dela veio diferente, com um tremor de empolgação que ela tentava controlar. Tia, se a senhora nunca cedeu formalmente a sua participação, se nunca assinou nenhum aditivo ao contrato social transferindo suas cotas, a senhora ainda é sócia dessa empresa. E pelo tamanho que ela tem hoje, pelo faturamento que eles estão declarando. Tia, estamos falando de muito dinheiro. Eu sentei na cama. O colchão fino rangeu. Do outro lado da parede, Renato e Viviane riam de alguma coisa na televisão. Nos dias seguintes, minha vida se dividiu em duas. Do lado de fora, eu continuava sendo a mesma Doralice. Acordava cedo, fazia café, limpava a casa, cuidava dos netos, preparava as refeições, lavava a louça. Do lado de dentro, eu estava vivendo um terremoto silencioso. Patrícia pediu que eu procurasse o contrato social original. Eu sabia que estava na pasta azul, dentro da caixa de papelão que ficava debaixo da minha cama. Esperei uma manhã em que a casa estava vazia. Renato no trabalho, Viviane no salão, crianças na escola. Puxei a caixa, abri a tampa empoeirada e lá estava. A pasta de plástico azul que eu carregava desde a mudança, que sobreviveu a décadas, a mudanças de casa, ao tempo. Abri a pasta com as mãos tremendo. E lá dentro, dobrado ao meio, amarelado pelo tempo, estava o contrato. Datado, assinado, registrado em cartório. Doralice Mendes Figueiredo, 30% da construtora Rocha Figueiredo. Fotografei cada página com o celular e mandei para Patrícia. Ela analisou tudo em 2 dias e me ligou numa manhã de quarta-feira. Eu estava na casa de Dona Lúcia, tinha combinado de atender as ligações de Patrícia lá para que ninguém na casa do Renato ouvisse. A voz de Patrícia estava firme, profissional, mas eu sentia por trás dela uma emoção que ela não conseguia esconder completamente. Tia, eu levantei tudo. A construtora Rocha Figueiredo tem hoje um patrimônio avaliado em cerca de 40 milhões de reais. Sua participação de 30% nunca foi transferida, nunca foi cedida, nunca foi alterada. A procuração que a senhora assinou era estritamente administrativa. Dava ao Sebastião o direito de gerir, não de se apropriar. Tia, a sua parte vale aproximadamente 12 milhões de reais. Dona Lúcia, que estava sentada na mesa tomando café, derrubou a xícara. O barulho da porcelana quebrando no chão pareceu vir de outro mundo. 12 milhões de reais. Eu, que não tinha dinheiro para comprar remédio para o joelho. Eu, que dormia num colchão de solteiro, num quartinho de depósito. Eu, que comia as sobras do jantar escondida na cozinha depois que todos iam dormir. Nos meses seguintes, Patrícia conduziu tudo com precisão cirúrgica. Notificou Sebastião Rocha extrajudicialmente. Ele tentou negar no início. Disse que a empresa tinha mudado, que eu tinha aberto mão, que a procuração era equivalente a uma cessão. Patrícia desmontou cada argumento com provas documentais. O contrato original era irrefutável. A procuração era clara em seus limites.
Não havia nenhum registro de transferência em nenhum cartório do país. Quando Sebastião percebeu que não tinha como vencer na justiça, propôs um acordo. Patrícia negociou durante semanas. Eu acompanhava tudo da casa de Dona Lúcia, que a essa altura já sabia de tudo, e me abraçava toda vez que eu desligava o telefone com as mãos tremendo. O acordo foi fechado numa manhã de quarta-feira. Sebastião pagaria minha participação em 4 parcelas, totalizando 12 milhões de reais. E naquela mesma manhã, a primeira parcela caiu na minha conta. 3.200.000 reais. Eu olhei para o extrato no celular. Li o número 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Olhei para Dona Lúcia, que estava ao meu lado, segurando minha mão. Ela olhou para a tela, olhou para mim e disse: Doralice, minha filha. E eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que Jerônimo partiu. Chorei por cada marmita debaixo de chuva, por cada não me envergonha, engolido em silêncio, por cada vez que Viviane refez minha limpeza, por cada vez que meu neto foi arrancado dos meus braços, por cada noite naquele colchão fino, olhando para o teto, me perguntando o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. Dona Lúcia me abraçou e ficamos ali, 2 mulheres de cabelo branco chorando na cozinha de uma casa simples, com uma xícara quebrada no chão e uma fortuna na tela de um celular. Depois que as lágrimas passaram, eu lavei o rosto, guardei o celular no bolso e voltei para a casa do Renato. Entrei pelo portão dos fundos, fui para o quartinho, troquei de roupa e fui preparar o jantar. Arroz, feijão, carne. Como todos os dias. Como se nada tivesse acontecido. Porque ainda não era a hora. Patrícia tinha me aconselhado a esperar, a não contar nada a ninguém, a não mudar nada na rotina. Tia, quando a senhora decidir sair, saia de um jeito que ninguém esqueça, mas saia no seu tempo, na sua hora, na sua decisão. Então eu esperei. Semanas. Cozinhei, limpei, cuidei dos netos, engoli desaforos. Mas agora era diferente. Cada vez que Viviane refazia minha limpeza, eu sorria por dentro. Cada vez que Renato me ignorava, eu ficava em paz. Cada vez que Dona Maristela passava por mim como se eu fosse mobília, eu sentia uma calma nova. Porque eu sabia o que ninguém naquela casa sabia. E esse saber me dava algo que nenhum dinheiro compra: dignidade. Comprei um celular novo, discreto, guardado no fundo da gaveta. Nele, organizei minha saída. Pesquisei apartamentos no bairro de Lourdes. Encontrei um que me fez sorrir. Amplo, com varanda para a serra, luminoso. Paguei o sinal sem que ninguém soubesse. Contratei um serviço de transporte executivo com limusine. Agendei para um domingo. Qualquer domingo. O domingo em que eu decidisse que já era o bastante. E aquele domingo chegou. Chegou com o cheiro de feijão tropeiro na cozinha, com Dona Maristela e seu Geraldo sentados no sofá, com Viviane no celular, com meus netos no tapete. Chegou com uma dor no joelho e um pedido sussurrado na cozinha. E chegou com uma risada. A risada do meu próprio filho, dizendo que eu não tinha dinheiro nem para remédio. Ele não sabia, nenhum deles sabia. Que a mulher que eles tratavam como peso carregava no bolso a chave de uma vida que nenhum deles seria capaz de imaginar. E quando eu peguei o celular e fiz aquela ligação, eu não estava fugindo. Estava finalmente chegando. A limusine me deixou em frente a um prédio no bairro de Lourdes que eu só conhecia por foto de celular. 7 andares de fachada clara, portaria com vidro espelhado, jardineira bem cuidada na entrada. O porteiro me olhou com curiosidade quando desci do carro, mas abriu a porta com respeito. Disse: "Boa noite, Dona Doralice", como se já me conhecesse. Patrícia tinha cuidado de tudo. Subi de elevador. 7º andar. Abri a porta do apartamento e acendi a luz. Era amplo. Muito mais amplo do que qualquer lugar onde eu já tinha morado. Sala espaçosa, cozinha com bancada de granito, 2 quartos, banheiro com box de vidro e uma varanda que dava para a serra. As luzes de Belo Horizonte brilhavam lá embaixo como um tapete de estrelas caídas. O apartamento estava vazio. Sem móveis, sem cortinas, sem nada. Só o chão limpo, as paredes brancas e o silêncio. Mas que silêncio diferente. No quartinho dos fundos, o silêncio era pesado. Era o silêncio de quem foi esquecida, de quem não tem com quem falar,
de quem engole as palavras porque sabe que ninguém quer ouvir. Aquele silêncio me sufocava. O silêncio daquele apartamento era outra coisa. Era leve, era meu. Era o silêncio de quem finalmente pode respirar sem pedir licença. Sentei no chão da sala, encostada na parede, com a bolsa no colo. Fiquei ali por um tempo que não sei medir, olhando para o vazio do apartamento e sentindo pela primeira vez em anos que aquele vazio não era solidão. Era espaço. Espaço para eu existir sem encolher. Naquela primeira noite, dormi no chão. Tinha levado uma manta no fundo da bolsa. Dona Lúcia tinha insistido. Me enrolei ali mesmo, na sala, com a varanda aberta e o vento fresco da serra entrando. Dormi melhor do que em 8 anos naquele colchão fino, porque estava dormindo num lugar que era meu, completamente meu. Na manhã seguinte comecei a construir minha vida. Patrícia tinha deixado tudo organizado. A conta bancária nova, os documentos do apartamento, contato de uma empresa de móveis planejados, de uma clínica ortopédica para o joelho, de uma fisioterapeuta. Minha sobrinha pensou em cada detalhe com aquele carinho competente que era a marca dela. Eu olhava para aquela lista e me emocionava, porque era a primeira vez em décadas que alguém se preocupava em cuidar de mim, e não o contrário. Nos dias seguintes, mobiliei o apartamento e fiz questão de escolher tudo. Cada sofá, cada cor de parede, tons quentes, terracota na sala, verde musgo no quarto, plantas na varanda, samambaias, suculentas, um jasmim que perfumava o ar no fim da tarde, e uma cama de casal com colchão ortopédico. Quando deitei nela pela primeira vez, dormi 12 horas seguidas. 12 horas sem acordar de madrugada com o colchão rangendo, sem ouvir os passos de Viviane no corredor. Comecei o tratamento do joelho na mesma semana. O ortopedista me examinou com atenção, pediu exames, fez o diagnóstico. Uma lesão no menisco agravada por anos sem tratamento. Quando perguntou por que eu tinha demorado tanto, eu disse apenas, porque eu achava que minha dor podia esperar. Ele me olhou em silêncio por um momento. Acho que entendeu que eu não estava falando só do joelho. Comecei fisioterapia 3 vezes por semana. Contratei Dona Graça, uma senhora de 58 anos, como cuidadora. Não porque eu precisasse, mas porque merecia ter companhia. Dona Graça era simples, carinhosa e tinha um jeito de me tratar que me lembrava minha mãe. Uma semana depois da minha saída, meu celular começou a tocar. A primeira ligação foi de Renato. Eu deixei tocar. Não atendia. Ele ligou de novo e de novo. Na 4ª tentativa, mandou uma mensagem. Mãe, por favor, me liga. Preciso falar com você. Eu li a mensagem, coloquei o celular na mesa e fui preparar meu café com calma. Pela primeira vez, eu não tinha pressa em responder ao meu filho. Pela primeira vez, as necessidades dele não eram mais urgentes que as minhas. Ele apareceu no 3º dia. O porteiro me ligou dizendo que tinha um rapaz querendo subir. Eu autorizei. Quando abri a porta, Renato estava ali, com os olhos fundos, a barba por fazer, uma expressão que misturava espanto e desconforto. Ele entrou e olhou ao redor como quem não acredita no que está vendo. Os olhos passaram pela sala ampla, pelos móveis novos, pelas plantas na varanda, pela vista da serra. Eu servi café, coloquei a xícara na mesa e sentei na poltrona que eu mesma tinha escolhido. E esperei. Renato ficou de pé por um tempo, sem saber onde colocar as mãos. Depois sentou na ponta do sofá, segurando a xícara sem beber. E começou. Disse que estava preocupado comigo, que as crianças sentiam minha falta, que Bernardo tinha perguntado 3 vezes «Cadê a vovó?» e ele não sabia o que responder, que Isabela estava dormindo mal, que a casa estava uma bagunça sem mim, que Viviane estava sobrecarregada tentando dar conta de tudo. Eu escutei cada palavra em silêncio, tomando meu café, sem interromper. Depois ele fez a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que estava por trás de todas as desculpas, de todas as preocupações, de todas as menções às crianças. Mãe, como você pagou tudo isso? Esse apartamento, esses móveis? De onde veio esse dinheiro? Olhei para ele, para aquele homem que eu criei sozinha, que alimentei com marmita vendida na porta de obra, que formei em engenharia com o suor do meu trabalho. E disse, com a voz mais calma do mundo, Renato, durante 40 anos, eu cuidei de todo mundo menos de mim mesma. Agora, estou cuidando de mim.
É só o que você precisa saber. A frustração no rosto dele foi visível. Ele queria detalhes. Queria entender. Queria saber exatamente de onde tinha vindo o dinheiro, quanto tinha, como tinha conseguido. Porque na cabeça dele, eu era incapaz. Era a velha do quartinho, a mãe sem estudo, a mulher que não entendia nada de dinheiro. Tentou insistir. Perguntou se alguém estava me influenciando, se eu não tinha caído em algum golpe, se eu tinha certeza de que estava sendo bem assessorada. Cada pergunta era um insulto disfarçado de preocupação. Cada frase dizia a mesma coisa. Mãe, você não é capaz de fazer isso sozinha. Eu coloquei a xícara na mesa. Olhei nos olhos dele e disse, Renato, eu vou te falar uma coisa, e vou falar uma vez só. Eu passei a vida inteira sendo tratada como alguém que não tinha valor. Naquela casa, eu era a empregada que não cobrava salário. Era a babá que não tinha formação adequada. Era a velha que não tinha dinheiro para remédio. E eu aceitei isso. Aceitei porque achava que era amor. Mas não era. Ele abriu a boca para falar. Eu levantei a mão, pedindo que me deixasse terminar. Você me convidou para morar com vocês, porque precisava de alguém para cuidar dos seus filhos e da sua casa. Não porque queria minha companhia. Não porque me valorizava. Você me queria como serviço, Renato. E quando o serviço pediu ajuda para comprar um remédio, você riu. Na frente de todo mundo. Você riu da sua própria mãe. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que já existiu entre nós. Renato olhava para o chão. As mãos dele tremiam levemente. A xícara de café estava intocada, esfriando na mesa. Quando ele finalmente levantou os olhos, estavam vermelhos. A voz saiu baixa, quase infantil. Mãe, eu sei que errei. Me desculpa. Eu não percebia o que estava fazendo. Eu olhei para aquele homem e vi, por um instante, o menino de 12 anos que chorou no escuro 3 semanas depois que o pai partiu. O menino que eu abracei até o sol nascer. O menino que eu amava mais do que amava a mim mesma. E meu coração doeu. Doeu como só dói o amor de mãe. Aquele amor que não acaba nem quando deveria. Mas eu não podia ceder. Não podia voltar a ser a Doralice que dizia sim para tudo, que engolia tudo, que abaixava a cabeça para não perder o pouco que tinha. Porque eu não tinha pouco. Eu nunca tive pouco. Eu sempre tive a mim mesma. Só não sabia. Disse para ele, com firmeza e sem crueldade. Eu aceito suas desculpas, Renato. Aceito porque sou sua mãe e porque acredito que você está sendo sincero. Mas desculpa não apaga o que aconteceu. Não apaga os 8 anos no quartinho. Não apaga a humilhação na frente dos seus sogros. Não apaga nada. A gente pode reconstruir sim, mas vai ser diferente. Vai ser no meu ritmo, nas minhas condições. Eu não volto para aquela casa. Eu não volto a ser o que eu era. Renato assentiu devagar, como quem recebe uma sentença que sabe ser justa. Ficou mais um tempo, em silêncio. Tomou o café frio, e quando se levantou para ir embora, parou na porta e disse: Você está bonita, mãe. Diferente, mas presente. Depois que a porta fechou, fiquei parada na sala olhando para o vazio que ele deixou. E entendi algo que não tinha entendido antes. Aquela era a primeira vez que meu filho me olhava de verdade. Não como mãe, não como serviço, como pessoa. Nos dias seguintes, as visitas continuaram, mas de outros. Viviane apareceu numa manhã de sábado, sem avisar. Tocou a campainha, entrou com um sorriso largo que eu nunca tinha visto no rosto dela, e trouxe um bolo. Um bolo. A mulher que nunca me deu bom dia sem revirar os olhos, trouxe um bolo caseiro e me chamou de querida. Sentou na minha sala, elogiou os móveis, elogiou a vista, elogiou meu cabelo, que eu tinha finalmente ido ao salão cortar e cuidar. A cada elogio, eu sentia o cheiro de falsidade. Era o perfume mais forte daquela sala. Viviane começou a falar sobre as crianças. Que Bernardo estava precisando de aulas de reforço. Que Isabela queria fazer balé. Que os custos estavam altos. Que Renato estava trabalhando demais. Que eles estavam passando por um momento difícil financeiramente. Eu deixei ela falar. Servi café. Ofereci um pedaço do bolo que ela mesma tinha trazido. E quando ela fez uma pausa esperando minha reação, eu disse apenas: Viviane, eu desejo o melhor para vocês. De verdade. Mas se você veio aqui esperando que eu vá ajudar financeiramente, preciso ser honesta.
Isso não vai acontecer. O sorriso desapareceu. A máscara caiu tão rápido que quase fez barulho. Ela gaguejou, disse que não era isso, que só queria me visitar, que eu estava interpretando mal. Mas nós duas sabíamos a verdade. Ela não tinha vindo me ver. Tinha vindo ver meu dinheiro. Antes de sair, Viviane parou na porta e me olhou com um rancor que ela nem tentou esconder. Disse: "A senhora mudou muito, dona Doralice. Não parece a mesma pessoa." Eu sorri e respondi: "Eu não mudei, Viviane. Eu só voltei a ser quem eu sempre fui." Depois vieram os parentes. Tias que eu não via há anos ligaram perguntando se eu estava bem. Primos apareceram nas redes sociais comentando minhas fotos. Uma prima de Jerônimo mandou mensagem dizendo que sempre me admirou. O dinheiro tem esse poder estranho. Faz pessoas que nunca te enxergaram finalmente encontrarem seus olhos. Eu não respondi a nenhum. Não por raiva, por escolha. Porque eu estava ocupada demais vivendo para gastar energia com quem só me procurava por interesse. Dona Lúcia veio me visitar no segundo fim de semana. Quando entrou no apartamento, parou no meio da sala, olhou ao redor devagar e começou a chorar. Não de tristeza, de orgulho, disse: "Doralice, se o Jerônimo te visse agora..." Não terminou a frase. Não precisou. Eu completei por dentro. Naquela tarde, sentamos na varanda, tomando café e olhando a serra mudar de cor com o pôr do sol. Dona Lúcia segurou minha mão e ficamos ali, em silêncio. Duas mulheres que a vida tinha tentado apagar e que se recusaram a desaparecer. Naquela semana, recebi a segunda parcela do acordo com Sebastião. Mais 3 milhões. Olhei para o extrato e não chorei. Dessa vez, sorri. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representava. 30 anos de trabalho que meu marido começou e que eu finalmente estava cobrando. 30 anos de uma participação que o mundo tentou me convencer que não existia. Liguei para Patrícia e disse: "Sobrinha, preciso que você me ajude com uma coisa. Quero criar um projeto. Quero ajudar mulheres como eu." Do outro lado da linha, Patrícia riu de emoção e disse: "Tia, eu estava esperando essa ligação." E ali, naquela varanda, com o telefone na mão e a Serra de Minas se apagando no horizonte, nasceu o primeiro passo do que viria a ser a coisa mais importante que eu já fiz na vida. Não por mim. Por todas as Doralices que existem por aí, invisíveis, esquecidas, achando que não têm valor, porque têm, sempre tiveram. Só precisam de alguém, ou de si mesmas, para lembrar. O projeto Jerônimo nasceu numa mesa de cozinha. A minha cozinha, no meu apartamento, com café passado por mim e um caderno de capa dura que eu comprei numa papelaria do centro. Patrícia estava sentada na minha frente, com o notebook aberto e aquele brilho nos olhos que ela tinha toda vez que falava de algo que acreditava. Dona Lúcia estava ao meu lado, com uma xícara na mão e a opinião sempre pronta. A ideia era simples: oferecer capacitação profissional e orientação jurídica para mulheres viúvas da periferia de Belo Horizonte. Mulheres como eu fui um dia. Mulheres que perderam o marido e junto perderam a voz. Que foram engolidas pela função de cuidar dos outros e esqueceram que tinham direito de cuidar de si mesmas. Mulheres invisíveis. Patrícia cuidou da parte legal. Criamos uma associação sem fins lucrativos, registrada, com CNPJ, tudo nos conformes. Alugamos uma sala comercial no bairro de Santa Teresa, um espaço acolhedor, com janelas grandes e paredes pintadas de amarelo claro. Eu fiz questão do amarelo. Queria que as mulheres que entrassem ali sentissem calor. Não o calor do sol, mas o calor de serem bem-vindas. Chamei de Projeto Jerônimo, pelo meu marido. Pelo homem que me fez acreditar que eu podia ser mais do que o mundo me disse que eu era. Pela memória dele, que eu carreguei no silêncio durante 30 anos e que agora, finalmente, ganhava voz. No primeiro mês, atendemos 12 mulheres. No terceiro mês, 47. Dona Lúcia virou voluntária fixa. Chegava toda manhã com pão caseiro e uma energia que desafiava seus 74 anos. Dona Graça, minha cuidadora, passou a ajudar na organização dos cursos. Patrícia vinha de São Paulo uma vez por mês para dar palestras sobre direitos da mulher, direito sucessório, partilha de bens. As histórias que eu ouvia ali me rasgavam o peito e, ao mesmo tempo, me curavam.
Dona Francisca, de 62 anos, que descobriu depois que o marido partiu que ele tinha outra família e que a casa onde ela morava não estava no nome dela. Marlene, de 55, que sustentava 3 filhos e 2 netos com um salário mínimo porque a família do falecido marido tinha ficado com tudo. Raimunda, de 70, que os filhos internaram numa casa de repouso para vender o apartamento dela. Cada uma daquelas mulheres era um espelho, e em cada espelho eu via uma versão de mim que poderia ter continuado existindo se eu não tivesse encontrado a pasta azul no fundo daquela caixa de papelão. Os meses foram passando, e a vida que eu construí naquele apartamento foi ganhando forma, cor, cheiro, textura. Minha rotina mudou por completo. Acordava às 7, não mais às 4 da manhã. Tomava café na varanda olhando a serra. Fazia fisioterapia 3 vezes por semana. O joelho melhorou tanto que eu voltei a caminhar sem dor. Ia ao Projeto Jerônimo quase todos os dias. Conversava com as mulheres, ouvia suas histórias, compartilhava a minha. Descobri que gostava de pintar. Uma das voluntárias do projeto dava aulas de aquarela e eu me inscrevi por curiosidade. Na primeira aula, pintei a Serra de Minas vista da minha varanda. Ficou torto, as cores se misturaram onde não deviam e a montanha parecia mais uma nuvem deitada. Mas quando olhei para aquela tela, senti orgulho, porque era minha, imperfeita, desajeitada, mas minha. Como eu. 5 meses depois da minha saída, Renato me ligou para perguntar se podia trazer as crianças. Eu disse que sim, que minha porta sempre estaria aberta para meus netos. Eles chegaram num sábado de manhã. Bernardo entrou primeiro, olhando tudo com aqueles olhos grandes de menino curioso. Isabela veio atrás, segurando um desenho que tinha feito para mim. Uma casa com uma senhora de cabelo branco na varanda, com uma legenda escrita em letra tremida de criança. Vovó na casa nova. Meu coração se apertou de um jeito que eu achei que não fosse mais possível. Ajoelhei no chão, abracei os dois ao mesmo tempo e fiquei ali, sentindo o cheiro de shampoo infantil, de infância, de algo que eu tinha medo de perder para sempre. Bernardo se afastou primeiro. Olhou ao redor do apartamento, foi até a varanda, olhou para baixo, olhou para a serra e disse com aquela sinceridade que só criança tem: Vovó, sua casa é a mais bonita que eu conheço. Eu ri. Uma risada leve, molhada, que veio misturada com lágrima. Ele não entendeu por que eu estava emocionada. Para ele, era só uma observação. Para mim, era a confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. Isabela, mais quietinha, ficou parada na cozinha olhando os temperos na prateleira. Depois veio até mim e disse, puxando minha manga: Vovó, você me ensina a fazer aquele feijão que a senhora fazia na outra casa? O feijão com farofa? A babá não sabe fazer igual. Aquela frase me atingiu de um jeito que eu não esperava. Não pela menção à babá, mas porque minha neta se lembrava. Se lembrava do meu feijão, do meu tempero, do meu jeito. Eu não tinha sido apagada da memória deles. Eu ainda existia ali, naquelas lembranças de criança, mesmo depois de meses longe. Naquela tarde, ensinei Isabela a fazer feijão tropeiro, a receita da minha mãe, que era da minha avó Gertrudes. Ela ficou ao meu lado no banco alto da cozinha, mexendo a panela com cuidado, rindo quando a farofa espirrava. Bernardo sentou na bancada e ficou assistindo, comendo pedacinhos de torresmo que eu deixava ele roubar da travessa. Renato ficou na sala, quieto, olhando a cena de longe. Quando servimos o feijão, ele comeu em silêncio. E no final, sem levantar os olhos do prato, disse baixinho: Tava bom, mãe. Igualzinho ao de antes. Eu não respondi. Só sorri. Porque aquele igualzinho ao de antes significava mais do que ele sabia. Significava que, apesar de tudo, algo de bom ainda nos conectava. As visitas se tornaram regulares. A cada 15 dias, Renato trazia os netos no sábado de manhã e buscava no fim da tarde. A relação entre nós foi se reconstruindo devagar, como se fosse uma parede que alguém derrubou e que agora precisava ser levantada tijolo por tijolo, com cuidado, sem pressa. Renato me tratava com um respeito que eu nunca tinha visto nele. Não era afeto, ainda não. Era respeito, do tipo que nasce quando alguém percebe que subestimou a pessoa errada. Ele nunca mais perguntou sobre o dinheiro. Nunca mais fez piada sobre minhas condições. Nunca mais me olhou como se eu fosse um peso.
Viviane? Viviane sumiu. Nunca mais apareceu no meu apartamento depois daquela visita do bolo. Quando Renato trazia as crianças, vinha sozinho. Eu nunca perguntei por ela. Ele nunca explicou. E entre nós, aquele silêncio sobre Viviane dizia tudo o que precisava ser dito. Uma noite, depois de colocar os netos no carro e se despedir, Renato parou na porta e ficou me olhando por alguns segundos. Depois disse: "Mãe, eu preciso te dizer uma coisa." Esperei. Ele respirou fundo e continuou: "Eu tenho vergonha, não de você, de mim, do que eu fiz, do tempo que eu perdi tratando a senhora como se não importasse. E eu sei que não tem como voltar atrás. Mas eu quero que a senhora saiba que eu entendi. Demorei, mas entendi." Eu olhei para meu filho e vi que ele estava falando a verdade. Não era desculpa de conveniência, não era interesse disfarçado. Era um homem que finalmente tinha enxergado o tamanho do erro que cometeu. Não o perdoei com palavras. Não disse: "Está tudo bem", nem "Eu te perdoo". Apenas disse: "Eu sei, filho. Agora vai que as crianças estão esperando." Ele assentiu, desceu, entrou no carro. E antes de arrancar, olhou para cima, para a minha varanda. Eu estava lá, encostada no parapeito. Acenou. Eu acenei de volta. E ali, naquele aceno silencioso, havia mais verdade do que em 40 anos de palavras. Hoje faz 5 anos desde aquele domingo. 5 anos desde que meu filho riu na minha cara e eu sorri de volta. 5 anos desde que uma limusine preta parou na frente de uma casa simples e mudou tudo. O Projeto Jerônimo já atendeu mais de 300 mulheres. Algumas reconstruíram suas vidas, encontraram empregos, recuperaram direitos que nem sabiam que tinham. Outras apenas encontraram um lugar onde alguém as ouvia. E isso, às vezes, já é o suficiente. Dona Lúcia continua ao meu lado. Está mais velha, mais lenta, mas com a mesma língua afiada e o mesmo coração enorme. Na semana passada me disse: "Doralice, eu sabia que você ia dar a volta por cima. Sabia desde o primeiro café que a gente tomou juntas. Patrícia vem a Belo Horizonte sempre que pode. É mais do que minha sobrinha. É minha parceira, minha conselheira, a mulher que me devolveu o que o tempo tinha roubado. Sem ela, eu ainda estaria naquele quartinho, achando que o amor se prova pela quantidade de sofrimento que a gente aguenta em silêncio. Meus netos, Bernardo tem 13 anos agora. Está crescendo, ficando parecido com Jerônimo. O mesmo olhar firme, as mesmas mãos grandes. Outro dia me disse que quer ser engenheiro. Perguntei por quê. Ele respondeu: "Porque o vovô construía coisas, e eu quero construir coisas também." Meu coração quase saiu pela boca. Isabela tem 11. É delicada, observadora, e tem um jeito de me olhar que parece que está lendo minha alma. No último fim de semana, enquanto eu pintava na varanda, ela sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Vovó, quando eu crescer, quero ser forte igual a senhora." Eu olhei para ela e disse: "Você já é minha filha. Você só ainda não sabe." Às vezes à noite, quando o apartamento está quieto e as luzes de Belo Horizonte brilham lá embaixo, eu sento na varanda e penso em tudo que passei. No sítio da vovó Gertrudes, que virou uma construtora. Nas marmitas debaixo de chuva. No vestido emprestado da formatura. No quartinho dos fundos. No bilhete invisível que ninguém escreveu, mas que eu lia todo dia nos olhos de quem deveria me amar. Você não importa. E penso em Jerônimo. No sorriso dele quando contava sobre as obras. Nas mãos grossas que me seguravam como se eu fosse preciosa. Na promessa que ele fez de que o investimento ia retornar. Demorou 30 anos, meu amor, mas retornou. Eu não precisei gritar para ser ouvida. Não precisei me vingar para encontrar justiça. Não precisei destruir ninguém para me reconstruir. Precisei apenas de uma coisa: lembrar quem eu era. Porque a verdade é que eu nunca fui a mulher do quartinho dos fundos. Nunca fui a velha sem dinheiro para remédio. Nunca fui o peso que eles achavam que eu era. Eu sempre fui Doralice. A filha de lavradores que aprendeu a ter força com a mãe. A esposa que investiu tudo o que tinha no sonho do marido. A mãe que carregou um filho nas costas por 2 décadas sem pedir nada em troca. A mulher que, quando o mundo inteiro a esqueceu, se lembrou de si mesma. E essa lembrança foi o bastante. Se alguém me perguntar hoje quem eu sou, não vou dizer a mãe do Renato, não vou dizer a viúva do Jerônimo,
Não vou dizer a avó do Bernardo e da Isabela. Vou dizer, eu sou Doralice. E isso é tudo o que eu preciso ser. A serra está escurecendo lá fora. O jasmim da varanda está perfumando o ar. E eu estou aqui, sentada na poltrona que eu mesma escolhi, na casa que eu mesma comprei, vivendo a vida que eu mesma construí. Não é perfeita. Não é a vida que eu imaginei quando era moça, mas é minha. E tudo que é meu, agora, eu cuido com o respeito que merece. Porque eu aprendi, aos 66 anos, algo que deveria ter aprendido aos 20. O respeito que a gente busca a vida inteira nos olhos dos outros sempre esteve guardado dentro da gente. Só precisa de coragem para abrir essa porta. E essa porta, uma vez aberta, ninguém mais fecha. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.